Olá, sejam bem-vindos ao programa Resumo da Semana. E se você perdeu alguma coisa das sessões de terça ou quarta-feira, não se preocupe, pois traremos tudo aqui nesse resumo. Durante a participação na sessão, o secretário de Ordem Pública destacou a importância do projeto de armamento da Guarda Municipal, uma pauta levantada pelo vereador Ricardo Salgado. A discussão trouxe à tona os benefícios e desafios da medida, que busca aumentar a segurança e a capacidade de resposta dos agentes nas ruas. Me coloco inteira à disposição da pasta. Acho que a pasta é importantíssima. Com todo o carinho do mundo, é óbvio que a pasta merece a importância de todos os parlamentares, mas os parlamentares ficaram aqui muito por quem está por trás da pasta, né? E eu acho que é isso que as pessoas às vezes confundem. Quem está à frente da pasta tem um indivíduo ali que tem uma história, e muito me alegra saber quem está conduzindo hoje uma pasta tão importante é um Bamba também. Obrigado. E tem propriedade do assunto. Me coloco à disposição, volto o mesmo discurso que eu comecei a levantar aqui nessa casa. Na época eu até perguntei ao presidente Alain o que ele achava, inclusive é um grande conselheiro meu, que é em relação ao armamento da Guarda. O armamento da Guarda se faz necessário, principalmente na cidade de Macaé. A cidade de Macaé tem problemas de cidade grande, porém a gente tem o acolhimento da cidade pequena, mas a gente não pode trabalhar política pública, principalmente no que tange segurança pública, com ingenuidade. Sim. A gente vê que o estado do Rio de Janeiro está combatendo a criminalidade como um todo. Você vê o governador Cláudio Castro trabalhando em prol disso, olhando muito para o interior, e o interior tem que começar a discutir isso com um pouco mais de seriedade. Obviamente a gente não vai saber armando à torto direito todos os guardas, mas a gente tem sim guardas experientes, pelotões que realmente têm condições de ter esse armamento para colaborar sim com o governo do estado. Como o prefeito Elbert mesmo disse na terceira semana, na abertura, a segurança pública se faz no coletivo, no diálogo com o estado, e agora o município tem que fazer por onde. Volto a discutir um projeto de lei aqui, que é em relação à segurança rural, onde a serra realmente precisa ter uma atenção, e aí a gente sabe como os proprietários de áreas rurais às vezes sofrem, e vocês brincam, né? A gente acha que não, mas roubando gado de leite, e muitas das vezes, para quem não sabe, leite é na ponta do lápis mesmo, é trabalhar de domingo a domingo. Se não te retirar leite, a gente prejudica o plantel. Então, são coisas que a gente merece muita atenção, e coloco à disposição não só o meu gabinete, mas o meu presidente da Comissão de Segurança como relator, de fazer o que for preciso para essa casa colaborar com o governo. E volto a falar e defendo: a gente tem que trabalhar a lei orgânica e dar a possibilidade do governo de trabalhar com o armamento da Guarda em relação à lei, não ser feito de forma leviana através de decreto, que pode ser retirado a qualquer momento, de acordo com o presidente. Com o prefeito, perdão. Acho que essa casa tem sim uma obrigação de trabalhar dentro da lei orgânica, dando a possibilidade de fazer esse tipo de movimento, secretário, de forma robusta, e mesmo que se troque o secretário e não tenha um secretário com tanta experiência como o senhor, que ele não consiga fazer lambança, porque essa casa fez o trabalho dela de legalizar exatamente esse movimento, que eu acho extremamente prudente. Muito obrigado. Tá, César? Obrigado pela parte. Agradeço ao senhor, desde já, o apoio ao projeto, e vou aproveitar para colocar algumas observações a respeito dessa situação do armamento. Primeiro, como o senhor mesmo disse, não são todos os guardas. Para poder fazer o curso, para poder se habilitar, os guardas vão passar por teste de aptidão física, por teste psicológico, por teste teórico, teste prático. Isso é uma exigência da lei. Não tem para onde correr. E aí há um receio da sociedade, porque existe uma cultura de pensamento de que mais armas é mais violência, mas, nesse caso, mais arma é proteção, e esse receio é um receio que é colocado, de certa forma, por questões ideológicas, que a gente não vai discutir,
mas que desloca a sociedade de uma racionalidade razoável. Porque todas as atividades humanas são feitas por homens. Da mesma forma que um guarda, um policial, ele, durante a atuação dele, prática, pode errar e causar um dano colateral à sociedade, a gente tem outras atividades da sociedade com pessoas altamente qualificadas. Eu sempre costumo usar a medicina como paralelo, com todo respeito aos profissionais da medicina, de que a gente não tem receio de entrar no centro cirúrgico. Mas o número de profissionais da área médica que respondem a processos por erro médico, que causa algum dano e até morte de pessoas, ele é muito maior do que o número de policiais que erram e trazem efeito colateral para a sociedade. Isso é noticiado todo dia, com todo respeito, porque é humano. A gente não pode ter medo. Você entra no avião sem medo, mas todos os acidentes de avião, historicamente, são provocados por erro humano. A gente entra num ônibus para ir daqui a São Paulo. Vários acidentes por causa de erro humano na estrada que vitimam dezenas de pessoas. Então, esse receio ele tem que ser trocado por esperança. Esperança de que a gente vai entrar num centro cirúrgico e vai ser curado porque tem um médico lá capacitado para fazer. Se por alguma razão ele errar, porque é humano, não quer dizer que a medicina é inválida e nem que vai parar de ter cirurgião operando. Se a gente entrar no avião achando que o piloto é ruim, acabou, ninguém vai andar mais de avião. E a gente armar a guarda, porque a gente precisa que os municípios se responsabilizem pelo patrulhamento urbano em áreas não conflagradas, para que a polícia militar ela se ocupe em atuar nas áreas conflagradas com um quantitativo maior de policiais. Quando a gente coloca, por exemplo, numa perspectiva de planejamento de policiamento comunitário, hoje eu tenho em torno de precisar de 250 guardas armados para fazer o patrulhamento comunitário nas áreas urbanas não conflagradas. Eu libero 250 policiais militares de Macaé para atuar nas áreas conflagradas, para enfrentar o tráfico de drogas, para poder enfrentar outros crimes de maior potencial ofensivo, em que o quantitativo é pequeno de policiais e que fica prejudicado, que a gente não encontra resultado. Então, eu convoco a sociedade, agradeço o seu apoio, eu sei que tem apoio de mais vereadores aqui, a pensarem sobre o assunto sem medo. Sem medo, porque esses guardas que possivelmente, dependendo do que a gente conseguir de apoio da casa e da população, esses guardas vão estar armados e vão estar preparados para defender a sociedade, e a possibilidade de erro vai ser muito menor do que todo mundo imagina. A vereadora Leandra Lopes trouxe à discussão a preocupação com os crimes virtuais e a necessidade de ações mais eficazes no combate a essas ameaças. Em resposta, o secretário de Ordem Pública destacou projetos que serão implementados em breve para reforçar a segurança digital na cidade. Primeiro, eu queria aqui falar com você, César. Parabéns pela sua explanação, pela coragem de apresentar a segurança pública da nossa cidade. E o do desenvolvimento dos avanços, né, Mário, que você acabou de trazer, que isso daí vem ao longo de um período que já vem aí sendo lutado, e eu, assim, não tenho dúvida que o prefeito tem feito e falado sobre essas questões de segurança como prioridade na cidade. E gostei muito da sua fala quando você traz que a conjuntura da segurança ela está muito baseada na questão da educação, na questão da saúde. E como você é um grande incentivador da cultura, e eu sei, esse final de semana a gente teve no Rio de Janeiro um grande show da Lady Gaga, e que movimentou o Rio de Janeiro todo, em todos os locais. Isso foi importante eu estar salientando essa questão do show que teve no Rio de Janeiro, porque foram mais de 2 milhões de pessoas. E a gente vai estar traçando a questão da segurança, da importância. Um show que movimentou o desenvolvimento econômico, a cultura, e isso é motivador, porque a gente sabe o quanto a cultura é importante para motivar um país e que traz essa questão de desenvolvimento econômico muito forte.
Só que, dentro de toda essa questão de trazer a cultura, de trazer a potência, a gente tem a tristeza de saber que 15 suspeitos foram pegos numa operação deflagrada pela Polícia Civil chamada Fake Monster, que um dos suspeitos foram pegos em Macaé. E um desses suspeitos que foram pegos em Macaé, nessa investigação, ele tinha um dos planos que era matar uma criança ao vivo na internet. E é, mais uma vez, um crime virtual. E uma coisa que eu venho falando aqui toda semana e que eu sinalizei de quanto é importante a gente, enquanto legislativo, executivo e judiciário, pensar em políticas públicas efetivas, porque senão a gente vai perder a nossa juventude. Eu sou muito a favor da tecnologia, mas eu também sou muito a favor que a gente crie políticas públicas para poder a gente assegurar que essas pessoas e essas crianças, a nossa juventude, tenha segurança para o futuro. E a gente está falando de segurança da rua, segurança do armamento, mas a gente não fala quase sobre as questões dos crimes virtuais, onde a gente está vendo acontecer. Eu falei sobre a série do Netflix Adolescência, esses dias, do garoto que assassinou uma menina porque ele estava ali dentro, num contexto social de discussão da fragilidade da gente ter a participação da família no dia a dia das redes sociais, mas também do bullying, das questões que falam de segurança. A internet é uma terra e uma arena sem ninguém. Ninguém fiscaliza. E ali as crianças vão fazendo e disseminando ódio, extremismo, doenças, e trazendo para a gente cada vez mais insegurança. E aí eu te pergunto, mas eu não estou perguntando porque efetivamente eu quero uma resposta agora não, tá? Até fiquei muito feliz de saber que você é um filósofo. E isso traz para a gente uma visão humanizada de segurança que a gente precisa. Sabemos das competências que o município ele não tem a obrigatoriedade de fazer a segurança pública total. Ele é muito mais patrimonial. Sabemos que isso é uma obrigação de Estado e da diferença dos poderes. Mas também sei de quanto tem sido investido, mesmo sabendo que não é obrigação. Um prefeito que investe em segurança e que tem a preocupação com o seu munícipe, ele quer fazer realmente diferente. Mas eu pergunto para você, mas eu pergunto dizendo e me colocando à disposição. A gente precisa criar políticas públicas educacionais, políticas públicas de incentivo, políticas públicas efetivas que vai garantir uma segurança em todos os âmbitos. Você imagina, Alan, um extremista ou um terrorista que está do nosso lado e a gente não sabe? Porque foi exatamente isso. Deflagrar um terrorista que estava aqui dentro do nosso núcleo. Eu estou falando do nosso território, da nossa Macaé, que não estava longe da gente. E ele ser preso, e a gente saber pelas redes nacionais que estava na nossa cidade. Eu não procurei saber muito em relação ao que tinha realmente acontecido e quem era o suspeito e nada. Mas o que me chamou a atenção é que a gente, enquanto Casa Legislativa, precisamos de ações e de políticas públicas muito mais efetivas para a gente combater o ódio, o extremismo, e que a gente pense, enquanto segurança pública, de que forma a gente pode conduzir melhor as políticas exatamente para a gente proteger a nossa juventude. Obrigada. Presidente, esse requerimento vem de encontro a ao crescimento gigantesco na área de operador de produção, tendo em vista, eu trabalhei 8 anos embarcado, sei como é que funciona todo profissional offshore que embarca, Marvel. O sonho dele é chegar a essa função de operador de produção. O sonho de qualquer profissional, o cara que faz mecânica, o cara que faz técnico de segurança, no final ele quer migrar para o operador de produção, que é um tropa de elite a bordo. E é muito difícil. O curso ele tem um custo um pouco elevado e é difícil. Só que hoje é uma das profissões que mais vem crescendo a bordo, é o operador de produção. Então, eu fiz esse requerimento aí para que venha a ser feito um estudo junto à Secretaria de Qualificação Profissional e avaliar se existe a possibilidade de a gente também estar preparando os nossos munícipes, porque é uma profissão muito bem remunerada, quem trabalha embarcado sabe disso, e nada mais justo que a gente deixar a nossa população pronta e qualificada para mais essa grande oportunidade e os nossos munícipes estarem sendo empregados. E quero aproveitar também a oportunidade, presidente, registrar aqui a presença do meu amigo, meu irmão, Miller Vilar. Ele foi ex-presidente lá do bairro Visconde e hoje está aqui nos prestigiando com a sua presença. Obrigado, presidente.
eu não podia me furtar do momento de elogiar o trabalho que você fez à frente da secretaria quando secretário, porque em 2016, quando eu comecei a vida pública, não se falava sobre isso. A gente falava assim, não, porque Macaé tem uma pujança de empregabilidade no ramo de óleo e gás, mas realmente a prefeitura não ia de encontro a isso, né? E aí a gente viu, a gente que é de Macaé de muitos anos, a gente viu muito isso, ter o boom do petróleo, os nossos munícipes não conseguiram se qualificar e a gente teve uma entrada de muita gente de fora. E é um prazer receber todas as pessoas de fora, mas que bom que o governo teve sensibilidade e você agora frente à casa, em relação a essa pauta, tem feito um trabalho magnífico. Eu acho que é por aí que a gente tem que trabalhar e fica aqui minha sugestão para essa casa estudar alguma forma de dar o segundo passo. Eu costumo dizer que o segundo passo é a gente tentar empregar essas pessoas que a gente está formando pela prefeitura, e eu costumo dizer que o poder público tem que ser a chave e abrir as portas, né? Então, é uma sugestão onde eu me coloco à disposição do seu gabinete, até porque você tem propriedade sobre o assunto, mas a gente trabalhar exatamente isso. A gente já teve um avanço grande em relação à qualificação e agora a gente pode, de repente, trabalhar com o Poder Executivo a fim de empregar essa galera, porque não só o curso, que já é um avanço significativo, mas a empregabilidade disso daí, a Prefeitura de Macaé, com esse apelo para o desenvolvimento econômico, acho que tem uma oportunidade ímpar de também fazer a empregabilidade dessas empresas que estão se instalando em Macaé. Muito obrigado, presidente. Parabéns, Denis, por falar de qualificação, incentivar a educação, mostrar para a população o quanto é importante a educação para o cidadão. Não adianta a gente querer incentivar emprego se a gente não qualificar. E essa é, acho que, uma das principais papel nosso aqui dentro. É garantir esse direito das pessoas a terem um acesso. E qualificar vai fazer total diferença. Em tempo, eu quero aqui registrar a presença do meu colega coreógrafo da cultura, Leandro, e uma querida Samara Jardim, uma grande incentivadora do esporte. Obrigada, presidente. Também queria parabenizar Vossa Excelência pelo seu requerimento, né? E dizer de antemão também, aqui falar da secretária Rebeca, né, que está exercendo aí um excepcional trabalho, né, para o município de Macaé. Denis, é importante a gente lembrar que não tem sentido fazer isso em outras prefeituras, né? Porque as pessoas falam, Luciano, é um recurso muito grande, vereadora Maiara, mas se esse recurso não for aplicado aqui, a empregabilidade, que é uma exigência do setor petrolífero, ela não vai empregar os nossos, ela vai empregar os outros, de outros municípios. Então, daí a expertise do senhor lá atrás, né, orientando o nosso prefeito Elbert Rezende, ainda nem vereador era, né, e apontando para ele a necessidade de se investir nesse aprimoramento da população desempregada de Macaé para que o emprego seja absorvido por quem mora em Macaé. Né? Então, isso justifica plenamente, porque isso não é exigência da Câmara, da Prefeitura, isso é uma exigência do setor do petróleo, né? E que emprega e que gera bastante recursos, inclusive de impostos do nosso município, e que, ao contrário do que as pessoas acreditam, ele está crescendo e expandindo. A gente cada vez mais vem certificando, tanto na BRK, quanto no esgoto, quanto na Secretaria de Urbanismo, novos empreendimentos voltados ao setor que emprega do petróleo em Macaé, vindo para o nosso município. Daí essa justificativa. E eu, graças a Deus, alguém pensou nisso lá atrás, né, que foi o senhor, né, porque o prefeito ele não tem condição de saber de tudo, né, e o senhor conseguiu trazer para o governo, nesse nosso segundo mandato, uma ampliação desse serviço. E para maiores informações, acesse as nossas redes sociais e até semana que vem.